Boa noite, boa noite, boa noite! Ó, a live de hoje é sobre comunicação, tá, gente? Toda personal organizer precisa aprender a se comunicar, certo? Concorda comigo? Toda personal organizer precisa aprender a se comunicar. E hoje a gente tem um convidado mais que especial, que é o Diogo Arraes. Ele vai entrar aqui daqui a pouquinho, vai conversar com a gente vai conversar muita coisa boa. Sejam bem-vindos, tá bom? Sejam bem-vindas. Você que é personal organizer, você que ama a organização, você que é simpatizante, você que é da área de produtividade, seja bem-vinda, tá bom? Ó, convida as amigas, chama todo mundo. Cadê meu coraçãozinho? Aqui, meu coraçãozinho, deixa eu pegar aqui. Coraçãozinho aqui, ó, olha só. Ó, ó. Quero bastante coraçãozinho aí na live de hoje, tá? Bastante coraçãozinho. Isso, muito bom. Por que os comentários não estão aparecendo aqui pra mim, gente? O que aconteceu? Deixa eu ver aqui comentários. Deixa eu desativar. Deixa eu ativar os comentários, de repente. Escreve pra mim de onde vocês são. Eu quero entender um pouquinho de onde vocês são. Ó, a gente tá aqui no Ampop, na Ampop BR, tá? Pra gente apresentar a Imersão Ampop. A Imersão Ampop é um evento que vai acontecer nos dias 17 e 18 de maio, sexta e sábado no Promagno em São Paulo. E vocês que estão aqui vendo essa live hoje e vão ver no futuro, são as nossas convidadas especiais aí para o evento. Hoje a gente vai falar sobre comunicação, criatividade, sobre como se comunicar, como que a gente pode vender mais por meio da comunicação, e o nosso convidado é o Diogo Arraes. Diogo Arraes é um grande profissional, vocês vão amar essa palestra, vocês vão gostar muito, tá? E a gente tem muita coisa boa pra gente falar aqui. Vocês já viram que o Otaviano Costa vai palestrar lá na Imersão Ampop? Diogo é um dos palestrantes aí da Imersão Ampop. Tem muita gente legal para palestrar. Carla Piccoli, muita gente bacana aí para palestrar. A gente vai falar sobre Google Meu Negócio, muito conteúdo legal. E vocês aí, quem ainda não fez a inscrição, clica aqui embaixo, ó, imersãoampop.com.br, vai lá fazer sua inscrição, reserva seu hotel. A gente tem parcerias com a galera aí de agência de viagem. Vai lá no site, tá tudo explicadinho. Todo dia a gente tá atualizando o site com uma coisinha nova. Segue o perfil da Ampop, segue o perfil da Imersão e a gente vai começar. Beleza? Deixa eu colocar aqui o Diogo aqui na live pra gente já começar com conteúdo bacana. A gente vai deixar a cabeça de vocês, ó, bum, explodindo de tanto conteúdo bacana que a gente vai ter aqui hoje, certo? Lembrando, coraçãozinho, e clica aqui, ó, no aviãozinho aqui embaixo, ó, e convida o pessoal, beleza? Ó, eu gosto de muito coraçãozinho na live. Valeu, vamos lá. Deixa eu ver aqui a solicitação. Sobre comunicação, manda essa live para 5 amigas aí do seu grupo, lá no grupo também, no grupo de amigas, manda lá que a gente precisa das pessoas aqui, tá? Olha aí, muito bom, muito bom, muito bom. Boa noite. Prazerzaço estar aqui com vocês todos. Muito obrigado, Ampop, pelo convite. Muito obrigado a todos vocês que estão nesse fim de terça-feira aqui. Espero que seja muito útil, e a todos que vão assistir a gravação lá no futuro. Nós estávamos aqui em uma sexta-feira e uma terça-feira à noite que será muito produtiva. Muito bom. Bom, ó, eu sou o Edione Machado, sou especialista em marketing digital, conheço um pouquinho de comunicação, não tanto quanto esse mestre aí que a gente vai ter essa live aqui hoje, mas é o seguinte, eu gostaria, Diogo, que você se apresentasse para as meninas. Além de professor, palestrante, tem parcerias com várias empresas. Se apresenta aí para a gente, para as meninas conhecer um pouquinho melhor quem é o Diogo. Eu sou o Diogo Arraes, fui colunista pela revista Exame durante mais de 10 anos, tive uma passagem também pela Você S.A., fui consultor estratégico dos canais Disney de comunicação, especificamente o canal de esportes ESPN, exatamente sobre esse tema que nós vamos falar aqui também, a questão estratégica. Hoje eu sou responsável pelas colunas escritas do professor Leandro Carnal, com quem lanço aqui o meu próximo livro pela editora Planeta, amanhã até. Amanhã, que será dia 20 de março, né? E no mercado acho que chega no dia 25. Além de tudo isso, quase espirrei aqui. Agora sim, além de tudo isso, sou responsável também por toda a curadoria linguística do Clube do Livro, do Leandro e da Gabriela Prioli.
Sou professor há mais de 20 anos, sou escritor pela Saraiva, pela editora Almedina. Tenho a feliz oportunidade de palestrar em várias cidades do país. Recentemente estive em Belo Horizonte. A minha base é aqui em São Paulo. E também sou responsável por todo o conteúdo, né, das minhas mídias. Além disso, né, lidero cursos e sempre que possível eu estou em consultoria nas empresas. Hoje sou responsável pela consultoria e participação direta em mais de 10 empresas no país, tendo a honra hoje de liderar a comunicação de um escritório de um ex-ministro da Justiça no nosso país, doutor Saulo Ramos. Esse é um pouco sobre mim. Muito bom, né? Então, além da gente aprender um pouquinho aqui sobre comunicação em si pessoal, a gente vai aprender um pouquinho sobre comunicação empresarial, vários tipos de comunicação, criatividade dentro da comunicação. Eu tenho algumas Sim, perguntas para te fazer. claro. O que eu percebo no mercado de organização, as meninas, às vezes, elas têm várias outras profissões, e aí ela acaba que entram para o mercado de organização e se encontram num pesadelo, assim, perdida, sem saber o que fazer. Comunicação, dá para aprender, é possível aprender, né? Todo mundo aprende a se comunicar, não é isso? Toda pessoa que se dispõe a aprender, nós precisamos entender que é o seguinte: a nossa voz, falada ou escrita, é um instrumento musical. Só que, diferentemente de se tocar um piano, a comunicação, ah, existem técnicas que são muito simples e podem ser usadas por qualquer pessoa, e isso traz um resultado a médio e longo prazo de grande satisfação. E uma profissão, quando nós enxergamos essa profissão como um negócio, o primeiro ponto é estar disposto a fazer como os melhores fazem. Então, esse é o grande caminho do sucesso. Então, alguém trabalha e está na organização e aí só vou ver esse mercado como um hobby. É esse aí o grande risco, porque se existe um planejamento estratégico para se pensar, olha, essa minha empresa pode um dia suprir muito mais do que o meu trabalho, né? E aí eu posso, então, o primeiro ponto é enxergar-se como empresa, de fato, tá? Show. Só para te dar um Sim. caso assim clássico, eu me lembro de quando eu comecei no YouTube. Eu já tinha a ideia de produzir vídeos rápidos, tá? Mas sabia que o sucesso demoraria. Então, eu primeiro achei um caminho genuíno de comunicação ali, que era fazer algo que pouca gente ou ninguém fazia. E aí, no meu 90º vídeo, com 90 vídeos, do 89 para o 90, eu comecei a crescer 20 mil inscritos no meu canal por dia. Então, Show. rápido, rápido, eu cheguei em 100 mil seguidores, depois com 300. E aí, com 300 mil seguidores lá na mídia social, falei, opa, agora é um negócio. E aí eu comecei a me direcionar cada vez mais para o mercado corporativo. Então, não é tão popular assim, né? E essa hoje é a minha paixão, de guiar pessoas que têm negócios para dizer, olha, isso aqui é um erro, isso aqui é um acerto. Pode ir por esse caminho aqui, que isso aqui vai dar certo, tá? Esse Olha é o que ponto. legal, né? Olha que legal. A gente vem conversando muito com as meninas sobre. Você fez o curso de personal organizer? A primeira coisa que eu, particularmente, estou indicando para as meninas é crie a sua conta no Google Meu Negócio. E a segunda coisa é criar um canal no YouTube. Por que Uhum. eu falo isso? Porque automaticamente, se ela cria um canal no YouTube e ela pega ali a palavra-chave, por exemplo, um título assim, Personal Organizer em São Paulo, ela aparece com aquele vídeo nas pesquisas do Google e já começa a produzir os vídeos e encarar a vida realmente como uma empresa. Por quê? Porque você faz aquele cross-mídia que a gente fala. Vai estar no Google, vai estar no Instagram, vai estar no Facebook, e pega aí o cross-mídia digital. E aí, quando você fala de Google, de YouTube, é super importante que a pessoa, no mínimo, faça duas coisas. Uma delas é a pesquisa, que aí você pode falar um pouquinho para a gente. Você falou uma coisa super importante que é quem é o grande do mercado, dentro desse mercado de organização, que já fez, aconteceu. Isso. A gente pode se espelhar nessa pessoa, pesquisar quais foram os vídeos dela que mais tiveram maiores visualizações e a gente pode fazer aquele vídeo do nosso jeito, porque já foi validado. Fala um pouquinho pra gente sobre Um essa caminho. parte de eu vou começar agora, eu posso me espelhar em alguém, e é diferente de se espelhar e copiar. Fala um pouquinho pra gente, dentro da É, comunicação aí, é essa parte. primeiro, né?
Falando assim, especificamente sobre técnica de comunicação, qual é o maior erro das pessoas numa mídia social? Tirando o LinkedIn, que é uma rede mais profissional, nas outras mídias sociais, o chato não viraliza. Ou se é um chato por personagem. Então, o que mais vai diferenciar dentro desse mercado de organização é um conteúdo que tenha o entretenimento. Então, essa profissional precisa estar disposta a entreter. Vou te dar um caso, tá? Eu falo muito sobre liderança, humanismo, ética, tá? Legal. Então, eu estou disposto a estar na rua. Então, eu vou lá, faço uma filmagem na rua em alta qualidade, mas eu estou sempre preocupado com a atualização do algoritmo. Então, olha, o Instagram hoje favorece vídeo que tem paisagem, que tem no máximo 5 hashtags, e além de no máximo 5 hashtags, quais são os conteúdos hoje com pessoas em paisagem que mais viralizam? Então, eu vou atrás disso, no explorar, né? Isso eu estou falando especificamente sobre Instagram. Agora, o erro na comunicação é um conteúdo chato, que é o típico, olha, no vídeo de hoje eu vou mostrar a você sobre o que não fazer com as gavetas. E aí não tem nada muito autêntico. Então, essa autenticidade pode ser desenvolvendo uma personagem, tá? Então, essa profissional pode desenvolver uma personagem, ela pode criar um roteiro de um vídeo, tá? Então, nesse mercado, o antes e o depois é sempre muito fantástico, mas principalmente colocar o seguinte: com qual público-alvo eu me comunico? Eu quero ter uma cliente que vai me pagar R$ 5.000 por mês, ou eu quero ter uma centena de clientes que vão pagar 500. Esses públicos são diferentes, Sim, tá? A experiência é diferente. Tanto é que o seguinte, se você... Eu já tenho 12 anos aqui no Instagram. Minha conta tem 12 anos. Se eu não tivesse esse tempo todo, sabe o que eu faria? Hoje, eu prefiro ter uma conta com 1.000 seguidores, 500 seguidores, com alto índice de engajamento, com sim, os meus reais clientes. sim. Então, ó, para te dar um dado, muita gente me conhece da carreira como professor, como escritor e da minha primeira obra, que está até ali atrás, a Saraiva. E a expectativa desse público é que eu fale sobre dica de língua Sim. portuguesa. Tá, tudo bem, eu tenho a expertise nisso, de fato, né? São muitos anos estudando e pesquisando sobre isso. Mas esse não é o meu cliente ideal. Então eu Correto, converso com o meu cliente ideal, que correto. é aquele que vai me contratar para uma palestra, ou quem vai me contratar para uma consultoria, o presidente de empresa. Então, né, não é só se eu fizer um personagem. Eu poderia fazer um personagem, buscar ali uma linha política, levantar uma bandeira, ir contra tudo e todos, mas ao lado daqueles. Então, tudo isso é um trabalho de posicionamento estratégico, né? É Então, porque a comunicação. a gente pode dizer que na comunicação, isso aí que você fala, é, é, para as meninas que são POs, para as personagens organizadas do Brasil todo, é muito engraçado, porque a gente se depara com algumas meninas falando assim, quando está começando e não tem clareza ainda qual é o cliente ideal, quem ela escolheu para vender, e acaba falando assim, como desengordurar o box do banheiro. E aí ela não está falando para dona de casa que vai contratar ela, pagando um valor alto ali, até porque a diária de uma personal organizer custa R$ 500, por exemplo. Aham, Uma média aí de Brasil. tá. A pessoa que vai pagar R$ 500 para ter uma pessoa trabalhando um dia na sua casa, com esse cuidado de organizar a casa, não é a pessoa que está interessada em ouvir sobre desengordurar o box do banheiro. E aí as meninas têm que tomar muito cuidado, porque quando eu falo sobre desengordurar o box do banheiro, eu estou falando talvez mais para aquela dona de casa que vai colocar a mão na massa, que ela mesma vai fazer, ou para a empregada doméstica que está trabalhando na casa daquela pessoa. Mas olha só, se eu falo para ela sobre delegar a função de organização da casa, porque ela é uma empresária bem ocupada e ela precisa delegar, porque a hora de trabalho dela vale mais do que organizar a casa, eu estou falando diretamente para essa mulher. Faz Sim. sentido isso? É isso que é ter clareza na comunicação, não é É. isso? E aí, com criatividade, essa criatividade, essa elegância, por isso que a palavra é o diferencial ao se fechar uma venda. Porque
se a pessoa, se o profissional delimitou muito bem o público-alvo e ele consegue conversar, que é, né, muito a técnica do rapport, o rapport que é esse espelhamento. Essa pessoa consegue criar um vínculo com quem vai assistir aquele conteúdo, perfeito. Então, eu gosto de pessoas, profissionais, empresários, que são muito virtuosos. Então, eu sempre falo sobre a questão da virtude na comunicação. E aí eu crio o quê? Esse vínculo, tá? Isso facilita e muito a conversão. Então, ponto, né? E aí a criatividade onde? De não exceder na graça, na piada, no humor, tá? Para esse tipo de público que você citou, alguém disposto a desembolsar mais, né? A investir mais nesse serviço. Ah, não, mas eu quero popularizar. Então, o humor pode ser um grande Sim. caminho ali. Ou só algumas pitadas disso. E aí, com o tempo, né? Então, primeiro, haver o treino em relação a isso, alguém que possa observar, olha, eu faria diferente esse texto aqui. E aí, com o tempo, acertou o algoritmo, vai embora, decola, não tem jeito. A gente pode falar o seguinte, assim, que sobre formatos criativos, a gente tem que testar. A gente tem que testar o formato de diálogo que dá um bom, que é uma pessoa de um lado, outra do outro ali conversando. Talvez esse bate-papo de delegar, eu tô tão cansado, organizei minha casa o final de semana todo, e a outra empresária falando, nossa, você não tem uma personal organizer para organizar a sua casa? Eu passei o final de semana todo com a minha família curtindo na piscina enquanto estava tudo pronto. Então, esse formato de diálogo tem que testar, que funciona bastante. E aí, talvez trazer a autenticidade para essa comunicação, e essa autenticidade é que vai fazer você diferente. A gente pode pensar, só você tem as suas histórias. Eu não tenho as suas histórias, você não tem as minhas histórias. Uhum. A gente não tem as histórias das meninas que estão aqui agora. E aí, quando a gente começa a contar essas histórias também dentro das nossas redes sociais, isso conecta muito. E quando você faz a pesquisa, que tem que pesquisar sobre o seu público, que você traz isso com inteligência para dentro das suas redes sociais, que vamos supor, você faz uma lista de 10 itens de conexão com o seu público. Quando você começa o vídeo com essa conexão, com essa frase de conexão, já era, né? Por exemplo, alguma coisa que acontece no dia a dia de uma empresária que pode te contratar. Quando você domina isso, você domina a comunicação de um jeito e começa a falar diretamente para as pessoas que são interessadas, assim como você fala para os empresários. É nesse sentido que a gente está Sim, tentando total, alinhar aqui? total, isso, é afinidade. Então, é criar afinidade com esse problema dessa profissional, desse executivo, né? Existe um pensamento, assim, uma linha que é a da assim, em uma frase, né? Quanto mais nichada é uma comunicação, mais vai haver o reconhecimento. Show. Quer dizer, pensando em texto, tá? Quando nós pensamos na concepção de texto, um texto, quanto mais detalhado ele é, de uma maneira simples, mais esse texto consegue atingir a emoção alheia. Gosto muito de uma frase que é a seguinte: toda venda é feita por uma emoção e justificada por uma razão. Então o profissional da organização lida com a extinção de problema. Então, qual é o problema? A falta de tempo. Mas existe muito a questão da confiança. Então, por que alguém vai confiar no meu serviço? Então, nós até poderíamos pensar nos problemas enfrentados por alguém que vai organizar um lar. Qual é o problema? A confiança. Tá, como você vai quebrar essa desconfiança em relação à sua pessoa? Por exemplo, no meu caso, eu digo sempre ao executivo: olha, eu tenho aqui um serviço com um ticket de quase R$ 10.000. Se não trouxer resultado à sua empresa, eu devolvo esse investimento corrigido. Mas corrigido por quê? Porque o seu tempo vale ouro. Aí ele diz: não, você não quer só. A sua questão não é só vender. Então, Certo. nesse Show. momento da comunicação, foi estabelecida. Eu toco em uma emoção dele, que é um desses quesitos em relação à confiança, tá? Que quando você... Mas não só para ser um jogo, mas é porque isso de Entendo. fato representa o meu caráter, tá? Você tem o valor de honestidade, você tem o valor de... Além do valor de honestidade, você tem o valor de
cumprir com o que você está prometendo ali, porque você sabe que vai dar certo. E tem uma coisa muito legal que entra na cabeça dele, que isso é o risco zero. Quando a gente fala sobre ancoragem de preço, esse tipo de coisa, entra lá na comunicação, dentro dessa parte da comunicação de vendas, é o risco zero. Ele entra na cabeça dele falando, cara, eu não tenho nada a perder. Eu É, vou contratar essa personal organizer que eu não tenho nada a perder. Que é aquela personal organizer que fala assim, ó, eu vou fazer todo o trabalho e se eu não te encantar no final, você não precisa nem me pagar se eu não te encantar no final, porque é o risco zero. A pessoa fala, cara, eu não tenho nada a perder. E isso, é claro, para quem está começando, funciona muito bem. Para quem já tem um certo posicionamento no mercado, uma certa autoridade, talvez nem precisa trabalhar com essa comunicação persuasiva ali dentro do risco zero e funciona perfeitamente. Existe uma coisa, Diogo, que é o seguinte. Beleza, a gente está aqui trabalhando, falando de comunicação, a gente está falando sobre persuasão, sobre criatividade dentro da comunicação, trazer um pouquinho do humor para dentro dessa comunicação, mas no fundo, é participando da imersão que a gente aprende mais, não é isso? As meninas que vão para a imersão, elas podem ter contato direto, não só aqui no digital, mas lá é mais gostoso, não é? Nos eventos presenciais. Fala um pouquinho para a gente. até porque em um evento, né, tanto é verdade isso, que eu mesmo preparei o enredo da minha palestra com essas táticas, né? O que os grandiosos fazem, pessoas que têm muito sucesso hoje em dia, o que esses grandiosos fazem que poucas pessoas fazem. Quais são esses elementos, né? Então, esse é um dos pontos que eu quero levar lá. Em resumo, assim, nós temos um ponto que poucos profissionais têm, pouquíssimos. São pouquíssimos os profissionais que têm um bom texto. Você pode ter ali a autenticidade na comunicação falada, mas são poucos assim. Agora, se o profissional trabalha com organização e tem um texto desorganizado, isso é incoerente ao exercício da profissão. É incoerente. Não dá, é como no meu caso eu cometer um deslize de ortografia. Eu sempre comparo assim que é como esquecer o passaporte em casa antes de um Eu ia voo para fora. Então, não dá. eu ia além, eu ia falar, é como o médico esquecer um bisturi dentro do paciente, eu ia falar. Quase isso. É quase isso. A analogia é essa. A Mas é. analogia é essa. Então, o profissional precisa se preparar para isso. Tá? Para enfrentar essa cautela. E assim, são poucos, eu tenho Sim, contato com uma quantidade expressiva até. e entra uma, Mas poucos têm um texto e, bom. Assim. e entra uma coisa legal, né? Que é o que a gente falou logo no início da nossa live, que é o seguinte: aprende. Isso aprende. Aqui para as meninas, quando a gente está no início para criar um texto para o Rios, por exemplo. E aí eu falo para as meninas: usa um gabarito simples. Você pode começar com a primeira frase, a identificação, que eu chamo o método IHC: identificação, história e chamada para ação. Isso é um gabarito simples para montar um texto. Identificação, história e chamada para ação. Dentro da história você fala, divide ali um pouquinho entre como que estava, qual foi o maior obstáculo e como você venceu isso. Aquela, entre aspas, a pequena jornada do herói ali dentro do coisa, explicando isso de forma muito simples mesmo. Mas isso funciona para começar. Você concorda comigo? Você teria alguma estrutura de roteiro É, simples para a pessoa começar, eu, além dessa IHC, que é identificação, história e chamada para ação? eu gosto bastante de curiosidade. Show. Bastante. Toda pessoa que demonstra o seu intelecto aumenta o valor. Tá? Então, poucas pessoas sabem como higienizar imagens É. religiosas. Poucas pessoas sabem como fazer o processo correto. Aí ela é católica, ela Já passa ensina o isso, valor. tem noção sobre a precificação do seu produto, o texto é muito bom e a postura dela é uma postura muito virtuosa. Olha como isso tudo é coerente. Mas de uma maneira bastante direta. Gosto bastante de curiosidade. Gosto muito da questão de história de vida, tá? E daquilo que hoje em dia é mais raro. Então, isso tem um pouco do flerte com a curiosidade. Anteontem eu gravei um Reels sobre cumprimentar as pessoas na rua. Isso hoje é
uma raridade. Viralizou. Viralizou. Acho que já Show. teve 11 mil acessos em pouco tempo, assim. Por quê? Porque isso toca nessa parte do caráter, né? Dos valores. Eu chamo isso, E outra. eu chamo isso de tema universal. É muito engraçado como o sexo viraliza, essa parte da empatia de cumprimentar, porque todo mundo cumprimenta. Falar mal da sogra, falar da sogra, não é falar mal da sogra, mas falar da sogra. É um tema universal que se você fala, tem uma PO que contou uma história sobre uma sogra desorganizada, ou, aliás, uma sogra organizada que cobrava que a nora era organizada também. E isso viraliza, porque todo mundo praticamente já teve uma sogra na vida. E aí, É, dentro da comunicação, isso são, eu chamo isso de temas universais. Que se você traz isso para a sua comunicação, junto com a sua história, como você falou, e você vai testando isso, é aí onde entra a sua autenticidade. Por quê? Só você fala da forma de cumprimentar, da forma que você fala. é, Exemplo, aqui em Brasília, ah, tem uma coisa que me incomodou há muito tempo. Eu moro em Brasília, tá, Diogo? E aí tem uma coisa que me incomodou há muito tempo. Quando você chega numa roda de pessoas, eu só cumprimento quem eu conheço, eu não cumprimento as outras pessoas. E aquilo me incomodou tanto que hoje, onde eu chegar, pode ter 20 pessoas na roda, eu vou falar com cada uma delas. Isso porque é a minha personalidade. Então, essa parte, esse tema universal de. Se eu conto essa história nas minhas redes sociais e falo que Brasília é assim, muita gente vai se identificar, muita gente não vai se identificar. Assim como os 3 beijinhos do Rio e São Paulo, tem isso também, né? Dos beijinhos no rosto, de se cumprimentar beijando. Faz um vídeo desse que vai viralizar também, porque é tema universal. O Brasil todo discute praticamente sobre isso. E tem um isso. ponto que a galera hoje quer ter opinião sobre tudo, né? Como que é isso? A galera quer ter opinião sobre tudo, e é legal trabalhar com isso também. Instigar a galera a ter opinião sobre aquilo a partir de uma curiosidade, né? Imagina, o Call to Action É, é isso, pedindo a opinião das pessoas. teria uma, teria uma ideia de roteiro em cima disso, do mercado de organização, que eu perdi, como perder um marido por ser desorganizada. Nossa, isso aí viraliza absurdo. Ou o oposto, né? Grandes maridos são homens organizados. E aí deixa ali como Reels, a letra ali bem fixa. Ah, acabou. Ainda mais mulher fazendo. A chance de ir para o explorar com as hashtags são corretas é uma chance muito alta, realmente. É, Isso tudo é palavra, né? Isso tudo é criatividade. Mas por quê? Porque bate em 3 temas que são os os mais buscados, procurados, né? Relacionamento, dinheiro, estética, saúde. sim, sim. Né? Então, a chance é uma chance muito expressiva de, com a criatividade, de se chegar além mesmo. Show. Ó, meninas, um recado para as meninas que estão aqui. Eu não tô vendo os comentários, tá? Se vocês estão comentando, bugou aqui o Instagram, que deu uma travada aqui nos comentários. Eu não sei o que aconteceu, que tá bugado. Então, se vocês estiverem falando alguma coisa, tenta mandar nas perguntas, talvez eu consiga ver. Mas sintam-se abraçadas, sintam-se acolhidas aqui pela live. Quem ainda está na dúvida se vai ou não para a imersão Unpop, dá um jeitinho de ir. A gente está entrando na reta final. Teremos palestras maravilhosas aí, como vocês viram semana passada, Google Meu Negócio, palestras agora sobre comunicação. E essa live está maravilhosa, muita coisa legal. Espero que vocês estejam anotando. Quem não está anotando, volta depois, escuta devagar, porque é muito conteúdo para a gente colocar na cabeça. E aí a gente já pode falar uma coisa aqui, né, Diogo? Vai com calma. Não tenta atropelar as coisas, ser a melhor da noite para o dia, ou ficar se comparando demais. Seja um melhor, 1% melhor a cada dia que vai melhorar, não é isso, Diogo? Sim, sim, sem dúvida. O sucesso, né? O sucesso em qualquer área demanda tempo, né? Crescer muito rápido também é um risco de se descer de uma maneira muito veloz, muito rápida. Fazer um planejamento e quase que uma máxima, né, de comunicação em negócios, dar tempo ao tempo. Então, são 2 anos. Eu tenho 2 anos ali para poder ter uma estrutura, uma, uma maneira de comunicação, né, uma linha temática das minhas mídias. E aí, com isso, até o Google mesmo, né? Sim, Ali, YouTube, como eu disse a você, foram 90 vídeos até. E olha que eu já era conhecido no país. Mas não é assim, não é do dia sim. para a noite. Não é. Não é. Não é do dia para a noite. Eu acho que tem essa persistência
E tem uma coisa também que é, aos poucos, você vai aprendendo um pouquinho a cada dia. E é muito gostoso porque tem um ponto. Por mais que a gente estude, vocês aí, meninas, que eu sei que vocês compram vários cursos de comunicação, curso de marketing, curso de organização, organização de mudança, organização baby. Aí daqui a pouquinho vê um pessoal fazendo mudança e fala, eu tenho que me especializar em mudança. Eu falo sempre para as meninas, eu queria que você falasse um pouquinho aqui. 80% colocando em prática e 20% estudando. Porque é na prática que vai fazer você evoluir. É colocando a mão na massa. Eu assisti a live lá do Edione com o Diogo. Ele falou sobre uma técnica de escrever, que é o IHC. Ter intencional, identificação, história e chamada para ação. Deixa eu pesquisar mais sobre isso. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Escreve um roteiro, mesmo você faça um por semana bom, mas escreve um roteiro, vai lá e revisa. Não fica se travando ao escrever, depois você volta lá e poda, tira aquilo que não precisa, deixa só o que está gostoso ali e vai testando. Tem que colocar em prática, né, Diogo? Tem que colocar em prática, não Sim, sim, adianta. sim. Ninguém faz sucesso sozinho. Ninguém faz sucesso sozinho. Então, trabalhar em equipe, desenvolver um bom planejamento e dentro dessa equipe, né, cada um dar o seu melhor. Então, se existe alguém ali que vai escrever para essa página, né, que seja no mínimo alguém que um bom escritor. Ah, eu vou buscar textos em inteligências artificiais. Os textos não ficam tão bons para quem não conhece tanto da escrita. Inteligência artificial ajuda muito, ajuda bastante, contanto que haja um critério gramatical, né? Então, assim, eu hoje bato o olho e sei que o texto é de inteligência. São muitos gerúndios, às vezes repetições. Então, ali se peca muito na criatividade como um todo. Então, o passo é crescer em equipe. Aí eu não tenho condição de ter uma equipe, duas, três pessoas que possam trabalhar para mim. Então, o mínimo é se dedicar em cursos, mentorias, consultorias. Aí sim. Mas eu costumo falar para as meninas uma coisa para elas entenderem qual o momento em que elas estão. No início, a gente vai fazer muito sozinho, fato. Só que se a gente tem pouco tempo para fazer sozinho, pensa comigo. Eu sou personal organizer, recém-formado, e aí eu preciso conquistar o meu primeiro cliente. Eu não preciso sair postando conteúdo todos os dias igual um maluco nas redes sociais. Não. Não, se eu posto 3 vezes por semana e eu vou tentar buscar aquele cliente presencial, faço um impulsionamento de um post para a região ali onde eu moro, e eu consigo o meu primeiro cliente, ele vai entrar no meu Instagram só para ver se está organizado, só para ver se está atualizado. Ele não vai querer ver a máxima autoridade da organização ali, a pessoa com 3 milhões de seguidores. Ele não quer ver isso, ele quer ver se você resolve o problema dele. E aí você tem condições de começar aos poucos. Daqui 2 anos, você já está contratando uma pessoa para te ajudar nas postagens, uma pessoa para ser para trabalhar ali, atendendo o telefone para você e atendendo o seu cliente, que a gente fala no suporte ali. Então, assim, ir com calma, aos poucos vai chegar. Diogo, tem um livro da editora H1 que eu acho sensacional, que é Super Fãs. Ele é ótimo para quem está nas redes sociais, não sei se você conhece. Tem um capítulo que diz o seguinte, que é Aprenda a Letra. O Aprenda a Letra, naquele capítulo, ele quer dizer o seguinte, entenda, fale a letra da pessoa que você quer atingir. Quando eu estou falando com o empresário, e você sabe muito bem disso, eu não falo de tipo, valor ou preço. Eu falo porcentagem, porque eu vou me identificar mais com aquele empresário que fala muito sobre porcentagem. Para a personal organizer, é interessante que ela aprenda a letra também da dona de casa, porque muitas falam de colmeia. Colmeia é um produto de organização, uma caixa com repartições de organização. Se eu falo muita colmeia, você acha que isso entra no ouvido da dona de casa de uma forma leve ou entra no ouvido de uma forma mais pesada, que ela não sabe o que é e eu estou dificultando a comunicação? Fala um pouquinho disso pra gente. Um dos pilares da comunicação é estabelecer sintonia com esse público-alvo. Então, essa sintonia, essa afinação em relação ao público que vai consumir, eu gosto sempre de criar uma analogia, como se a sua empresa fosse uma rádio, uma estação de rádio. Ali você tocaria o quê? Jazz, música clássica,
notícias, música sertaneja, funk, pagode, samba, tudo junto e misturado. Então, é isso que é a construção de uma marca. Então, primeiro, poxa, eu gosto muito de MPB. Então, é um produto que eu quero vender, eu consigo falar com esse público. Então, se os programas da minha rádio são bons, eles trazem curiosidade, eu é, então, com isso eu vou ter o público-alvo do qual eu gostaria. Existe muita gente no começo da carreira, no começo de empresa, que atira para todos os lados. Atira para todos os lados. Quantos profissionais da palavra existem no país? Mas quantos são capazes de curar o problema de um empresário? Opa, então. Porque eles vão ficar atirando para tudo quanto é lado. Naturalmente, Diogo, vou perder em alguns territórios. Poderia desenvolver cursos para outros campos. Mas se eu fizer isso, eu vou perder a minha sintonia com quem naquele momento eu sinto mais afinidade. E tá tudo certo no mundo. Isso que é o bom do mundo, né? Existe espaço a todos que estão dispostos a serem mais educados, líderes e que vão construir essa marca. E fica mais leve, né? Hoje a gente está vivendo num mundo tão pesado, a gente procura tanta coisa para fazer, são várias ideias, e quando a pessoa não nicha, quando a pessoa não escolhe fazer aquilo que agrada a ela também, porque tem uma coisa, né? Quando a gente pega lá o método Ikigai, né? Que é o que eu gosto de fazer, o que as pessoas, Aham. o que eu gosto de fazer, o que as pessoas pagariam por aquilo que eu tenho de conhecimento para ganhar dinheiro com isso, e isso vira o seu propósito. E é legal quando você pega a palavra para ser o seu propósito. Isso é bacana. Eu, por exemplo, quando eu entrei para o marketing digital, eu pensei, eu não vou ficar brigando com todo mundo, ensinando no geral. Eu vou pegar o nicho de personal organizer, de organização, que eu fui convidado para dar uma palestra no mercado de organização. E eu falei, cara, as meninas são carentes demais por esse tema. Então, eu vou pegar esse nicho para mim. Foi quando eu decidi, há 4 anos atrás, entrar nesse mercado e trabalhar com essas meninas. E aí a gente colhe frutos maravilhosos, porque olha só que interessante. No seu nicho também existe um evento que é o maior do Brasil e você provavelmente é convidado para estar no meio dessas pessoas. Então, se você é grande no seu nicho, você já é grande. Você não precisa estar sendo tão grande quanto um Neymar da vida, que é no popular. Não, mas dentro, se fosse no futebol, né, tava ali do lado. Mas é assim, no futebol, porque falar de futebol para as meninas é um pouco complicado, mas enfim, vamos lá. Se eu pego Baby Organizer, que é um nicho, mudança, que é outro nicho, organização residencial, que é um nicho, organização de closet, que é um subnicho também, que pode ser ali. Se eu sou a melhor de organização de cozinha, a minha amiga é a melhor de organização de baby, a minha amiga é a melhor de organização de mudança, nós somos as melhores do Brasil, eu não preciso brigar para atender tudo isso e ser igual às outras. Porque quem briga por tudo isso fica ali na mesmice, não tem um diferencial. Fala aqui então um pouquinho, Diogo, pra gente, como é que eu atinjo esse diferencial? Se eu só pegar o nicho, eu já estou no diferencial ou não? Não, porque vai precisar criar, né? Mas Sim. olha só que interessante. Eu gosto muito de. Toda pesquisa é pautada por dados. Então, hoje no Brasil, quantas são as pessoas que têm uma deficiência? Em torno de 10% da população brasileira tem alguma deficiência. Né? Você já imaginou alguém que se especialize quanto à acessibilidade e que vá construir uma página com foco naquelas famílias que têm filhos que têm uma deficiência, que têm uma dificuldade? E aí existe um estudo completo sobre linguagem e alguém que tem essa postura. Então, todo cliente de alto valor, o que é o cliente de alto valor? Não é só que o produto é caro. Não, são pessoas que valorizam muito a coerência. Então, todo grande comunicador é coerente, por isso que ele é um estudioso. E você já imaginou? Eu me lembro, eu trabalhei uma vez com uma profissional de educação física e eu disse a ela o seguinte: se você se especializar para ser personal trainer de bebês, você vai ensinar bebês a nadar. Se você fizer um bom perfil,
com dados, técnica, falando com essa mãe. Acabou. Não tem, aí sim é muito difícil não dar certo. Você vai eliminando as chances de não haver esse reconhecimento. Então, quantas são as profissionais de organização que já pararam para pensar que muitas famílias no Brasil, né, vão passar por essa situação de, por exemplo, né, uma deficiência visual. Então, ali o bebê que tem que tem ali essa característica, essa peculiaridade. Pois bem, com isso, como é a casa? Como é a organização? Então, essas perguntas vão suscitando aquilo que é o autoral na carreira de uma pessoa que presta um serviço. É tão legal porque quando você fala assim, eu lembro das meninas do Rio de Janeiro, que elas têm, elas são as especialistas no Brasil em organização inclusiva. E é exatamente o que você Olha falou. que O cabideiro delas tem um suporte que ele abaixa e ele sobe para quem é cadeirante. O próprio cabide, ele tem um separador de cabides, onde tem o braille, que a pessoa consegue identificar com a leitura de Isso é braille. sensacional. É muito legal. E elas são especialistas nisso. Aqui em Brasília tem uma especialista em idosos, organização para idosos, que tem a questão da organização dos remédios, acessibilidade, eles são mais fracos, né? Tem tudo isso, os móveis, onde os móveis Aham. estarão posicionados na casa de um idoso. Então, assim começa o diferencial. Só que na cabeça das meninas, elas começam a entender que estão perdendo. E eu falei para elas, não, você vai ser especialista nesse mercado, só que imagina, se aparecer uma organização de closet comum, você pode fazer tranquilamente. Você não Claro, precisa dizer não para aquilo. Só se você claro. quiser, se você falar assim, tem umas meninas que não gostam de organizar documentos. E aí aparece ali aquela pessoa para organizar e elas indicam para quem gosta de organizar documentos. E olha o que é legal. A gente sabe que em São Paulo tem uma especialista em empresas. A gente sabe que em Brasília tem uma que só fala de mudanças. A gente sabe algumas aí, umas 3 especialistas em Baby Organizer, que é só organização do quarto do bebê. Então a gente já sabe até quem são as especialistas em minimalismo. A gente sabe quem são essas meninas. Então isso é legal pra caramba. Que Agora, bacana. voltando um pouquinho. Hã? Legal demais. Show. Voltando um pouquinho aqui para nossa comunicação em massa aqui. A aparência comunica? Porque Muito, Porque muito. personal organizer, elas têm a visita de avaliação. Então, é o primeiro contato que ela vai na casa do cliente quando é ali no presencial. Eu não estou falando do online, que dá para trabalhar também a aparência no online. Mas fala um pouquinho sobre a aparência comunica? A comunicação não verbal é o primeiro fator de se chegar a alguém, né? A primeira mensagem está ali. Então, a partir do momento em que nós acordamos, nós estamos a uma espécie de palco, tá? Então, nós somos palestrantes potenciais, porque usamos a voz. Mas o que precede a voz são esses elementos, a imagem pessoal em si, o conceito que se tem, a forma identitária, né, de passar essa informação. Então, a armação dos óculos, o relógio, que é super importante ao homem, né? Estar aqui com uma camisa de linho, hoje um dia bastante quente, por isso escolhi isso, o cenário, a cadeira. Então, todos esses elementos se comunicam. E muitas vezes, né, a linguagem corporal é um dos aspectos de menos falta de sintonia de alguém. Alguém que gesticula muito, que tem uma expressão mais tristonha, sem estar triste, né? Alguém que não tem a consciência sobre a coluna, e aí pode ter esse contato com um profissional maravilhoso, que é um profissional da quiropraxia. Então, ter essa consciência, né? Por isso que há pessoas que fazem uma atividade esportiva diária. Tem uma comunicação distinta, de muito mais alto astral. O alto astral vende, sem que essa pessoa fale nada. Por quê? Porque ela está disposta, porque ela tem essa disposição. Então, quando o atendimento a cliente é uma experiência, né? Então, essa experiência precisa ser a melhor possível. E principalmente o quê? Estar disposto a servir. Eu gosto sempre de colocar o seguinte: toda pessoa que consegue entender a beleza que é ser um mordomo de mensagens edificantes é alguém que vai sempre ganhar mais. Tem menos conflitos, tem ganha uma habilidade de fazer bons negócios, né?
porque é útil ao próximo. Então isso vai contar muito, muito, muito mesmo. Muito, bastante. E a postura de um profissional já diz muito sobre os estilos, a vida, a personalidade, tá? Sem dúvida. Muito bom, muito bom. E olha que legal. Quando as meninas já têm essa profissão, né, de servir. Organizar a casa das pessoas é um ato de servir. Sim. Né? E é bem legal isso, porque quando você se depara o seguinte, as meninas estão aqui na live, aí estão ouvindo agora que a aparência comunica. E aí elas pensam, poxa, eu tenho que estudar um pouquinho mais sobre isso, porque eu não posso chegar. Eu tenho que entender, talvez, sobre estereótipos, né? A mídia cria muito esse tipo de estereótipo. No seu caso, você está realmente com um óculos que passa sabedoria. Não é um óculos que passa design, como um óculos de um arquiteto. Que o arquiteto ele usa um óculos um pouquinho diferente de design. E realmente, quando a pessoa consegue perceber isso nos pequenos detalhes, a gente começa a olhar e fala assim, cara, o Diogo tem uma cara de intelectual muito grande. E isso é verdade, porque você passa isso, você trabalha com isso, e isso é a sua personalidade. E ponto. Quando você está no início da profissão, às vezes as pessoas não se atentam a isso e acaba passando um outro tipo de consciência nas outras pessoas. Porque a partir do momento em que, se você me viu agora, talvez você me viu agora, você me viu arregalando o olho, falando alto, indo para frente, para trás, fala, cara, o Edione é agitado, o cara não para. A primeira impressão é essa que você tem. E aí você vai me encontrar, talvez, lá na imersão, você vai me ver mais tranquilo, aí você vai falar, pô, ele tá um pouco diferente daquele cara agitado que estava aquele dia lá na live. Só que a primeira impressão foi essa de agitado. E aí você me vê com uma camisa básica, cinza, e lá eu vou estar vestindo um terno. E aí você fala, pô, lá ele estava básico, aí homem comum, né? Uma pessoa comum. E aqui ele já está mais, né, de terno para palestra, não sei o quê. E aí isso também funciona no dia a dia, quando as meninas vão atender na casa do cliente. E uma coisa legal, meninas, que vocês estão aqui agora, que está vendo agora e que vão ver depois. Estudando isso, quando você abre um closet de um cliente de vocês, vocês vão perceber exatamente como que funciona a cabeça daquele cliente. Eu sei disso porque tem uma personal organizer aqui em Brasília que ela conhece as pessoas pelo closet. Quando ela abre, ela sabe. Um exemplo simples. Se tem muito monocromático, é uma pessoa que entende um pouco da moda e é uma pessoa mais elegante. Se tem muita estampa colorida, muita flor, é uma pessoa que talvez é mais despojada e que usa muita estampa e não liga muito para moda e tem uma personalidade um pouquinho mais, talvez, artística. E isso funciona para aumentar o conhecimento da personal organizer, para ela chegar na casa do cliente e, além dela, ter uma aparência melhor para conquistar o cliente e talvez até para se identificar com o cliente. Se ela vai nas redes sociais e identifica que aquele cliente gosta de determinada cor, ela pode até se vestir com determinada cor para já quebrar esse padrão ali no primeiro momento. Isso funciona muito bem, não é, Diogo? Muito, muito bem, né? Quanto mais rápido se faz a leitura sobre quem é aquele outro ser humano ali do outro lado, mais eu posso servir a ele. Mais eu posso trazer aquilo que me foi permitido, né? Um conselho, uma informação ou esse serviço em si. Tá? Quando você fala de se conectar... Isso é sensibilidade. Né? Isso. Que é trabalhar a sensibilidade. Não a sensibilidade no sentido da doçura. A palavra sensibilidade vem de sensorial, sentir. Então, alguém que se aperfeiçoe para ser mais sensível, opa, né? Ele conseguirá entregar aquilo que é mais a cara do cliente. Né? Quanto mais personalizado um serviço, mais valor tem. Legal. Quando você fala de sensibilidade, né? Dentro da comunicação é essencial ter essa sensibilidade para conhecer melhor com quem você fala. Se a gente fosse pegar um exercício para indicar para as meninas, tem o mapa da empatia, que é a pesquisa de empatia, para a gente conhecer melhor as pessoas. Você teria outra ferramenta para indicar para as meninas como que ela começa a trabalhar essa sensibilidade? Como que ela começa a ter essa visão de sensibilidade, esse feeling de olhar para a cliente e falar assim, poxa, eu sei que ela tem 2 cachorrinhos e eu vou falar sobre cachorrinho aqui porque ela gosta de cachorro e eu acho que eu vou ter essa sensibilidade para
me conectar com ela? Como que começa isso? Isso vem com conhecimento de mundo. Então, existem alguns campos do saber que não podem ser desprezados: história, filosofia, arte no sentido geral. O mundo da organização é um mundo que não pode estar distante, esse profissional não pode estar distante da arte. Cinema, teatro, então, obras, artistas. Então, se eu visito a casa de um cliente, eu sei que ele tem ali uma coleção de músicas clássicas, né? Uma coleção clássica, alguém que tem vários discos, e me chamou ali, mas eu não sei a diferença entre Mozart e Bach, pega mal. Agora, eu posso ali me silenciar. Agora, se eu sei a aproximação gerada, né? Esse espelhamento, né? Eu sou o espelho daquele com quem eu falo. Isso já vai estabelecer um vínculo. Ou seja, você é diferente, porque a maioria talvez não soubesse a diferença entre Paganini e Verdi. Então, isso tudo, né? Então, é ser interessado por diversos campos. Tem um caso que me marca muito aqui. Eu trabalhei com uma líder de uma empresa e aí essa mulher havia acabado de ser promovida. E ela me disse, olha, ela era bastante conservadora com uma linha específica do protestantismo no Brasil. Lidava com vários homens. Eu disse a ela o seguinte: você precisa ampliar o seu saber em relação às religiões. Você tem números, dados, esse conhecimento de mundo? Não. E aí, depois de um tempo, ela me falou: Diogo, eu sou responsável no Brasil por um dos maiores negócios com a Igreja Católica, na construção de uma basílica. E aí, se nós não nos tivéssemos, se não houvesse a preparação, hoje eu não teria essa comunicação tão saudável com os padres. Olha que interessante. Show. E é exatamente isso, né? Eu falo para as meninas, o que você faz hoje te prepara para o seu eu do amanhã. Tudo que você faz hoje te prepara para o seu eu do amanhã. Um exemplo é essa história que você contou. Lá atrás, você teve esse contato, a pessoa estudou um pouquinho mais sobre a história católica e hoje ela atende aí um dos maiores mercados do Brasil, que é a igreja. E se a gente para pensar, as meninas que estão ouvindo a gente aqui e que estão decidindo ir para a imersão, meninas, na boa, imagina a quantidade de história, a quantidade de conhecimento que tem no evento presencial. Imagina a quantidade de vivência de mundo, né? Visão de mundo que você vai encontrar lá. Você vai encontrar PO do mundo todo ali. PO que vem de fora para participar do evento. Que é personal organizer que vem de fora para participar do evento. Você vai conseguir conectar coisas para trabalhar a sua criatividade. E aí eu queria entrar agora, Diogo, sobre criatividade na comunicação. Uhum. Criatividade nada mais é do que pegar uma coisa que existe, linkar com outra coisa que existe e trabalhar do seu jeito. Falando de uma forma muito simples aqui. Quando uma personal organizer, ela tem um objeto, um organizador, que é um porta-queijo. Um porta-queijo. De um lado você coloca queijo, do outro você coloca presunto, que é uma queijeira, por exemplo. Um porta-frios, desculpa. Um organizador com porta-frios. E eu uso aquilo ali para organizar fotografias reveladas. Que hoje em dia tem muita casa que ainda tem fotografia revelada. E eu tenho que organizar isso. Eu coloco dentro daquele porta-frios. Um lado, em vez de ser queijo, eu coloco as fotos do ano de 97. Do outro lado, as fotos de 1998. E eu identifico isso. Isso é ser criativa. Tem muita personal organizer que não se acha criativa, mas dentro da casa da cliente, ela é super criativa. Mas ela não é criativa para criar um conteúdo ou redigir um texto. Como que ela pode linkar essa criatividade aí dentro da comunicação? A criatividade é o simples, pouco visto ou que ainda não foi visto. Então, toda pessoa criativa também precisa colocar na cabeça que não é criar do zero, mas é trazer essas adaptações. Então, tudo que é muito inovador não surgiu. Até um sociólogo italiano chamado Domenico De Masi falava muito sobre a importância da criatividade. A criatividade é o diamante do século XXI. Que o que é ser criativo? Ser criativo eu percebo as tendências do mercado, mas eu vou gerar a esse conteúdo algo muito simples e que foi pouco visto.
com tudo isso aqui que nós falamos, né, durante todo esse tempo aqui, juntos, o profissional criativo é aquele que está disposto a esse aprendizado e levar essas soluções simples para o seu público-alvo. Isso é ser criativo. Isso é ser Tô olhando aqui pro criativo. lado, que eu tô procurando um livro aqui, achei aqui, que é um livro muito bom sobre criatividade, que é Roube como um Artista. Sim, conheci disso. Esse livro é muito bom, e ele fala muito legal sobre... E tem um ponto que ele fala que eu acho super legal, que é essa parte mesmo de nada, gente, nada do que você está vendo que é criativo, a pessoa inventou do zero. Ela espelhou em alguma pessoa para fazer do jeito dela. Quando a gente fala aqui para vocês, para as meninas, testar um formato criativo nas redes sociais, que talvez seria esse formato de diálogo, que é uma pessoa de um lado conversando com a outra, mas é a mesma pessoa. E aí uma pessoa coloca uma peruca, ou a pessoa se veste como uma empregada doméstica e a dona de casa falando ali com ela, ou a pessoa se veste como porteiro do prédio e você tendo uma conversa de elevador. Eu fiz um vídeo legal assim, que era numa lavanderia, uma personal organizer na lavanderia e a cliente na lavanderia. E eu, além de usar o diálogo, eu usei o diálogo do pensamento alto. Ninguém falava nada, mas estava pensando, nossa, uma personal organizer, aquela mulher que organiza a casa das pessoas. Isso eu já vi as pessoas fazendo o formato de diálogo. Eu simplesmente adaptei ao meu universo de organização. E as meninas podem fazer isso muito bem. Eu falo para as meninas, começa a ver a organização em tudo. E dá para ver a organização em tudo. Quando eu olho aqui a sua prateleira, eu vejo os livros do jeito que está. Eu não sei se eles estão organizados por autores ou por tema, alguma coisa, mas dá vontade de organizar por cor, colocar do mais escuro para o mais claro. Então, é nesse sentido que a gente começa a ver a organização em tudo e a gente começa a falar do nosso jeito. Você falou uma coisa super legal, que você pega uma coisa que já existe, que você falou assim, que a criatividade é o básico falado. É o simples que ainda não foi visto ou pouco visto. Simples que ainda não foi visto ou pouco visto. Esse simples pega muito, porque, de fato, qual é o simples que ainda não foi visto? É o seu simples. Só basta você fazer do seu jeito. Concorda comigo? Que se você vê uma coisa... se eu vejo você escrevendo, e eu vou lá nas suas redes sociais e tem um exercício muito bom que dá para fazer. Escrever os roteiros dos seus vídeos. Se eu vou lá e pego os seus rios e eu vou escrevendo os roteiros dos seus vídeos, eu começo a identificar que talvez ele tenha um padrão. A curiosidade no início, no meio tem ali uma história e talvez uma chamada para ação. Eu começo a identificar esse padrão. E assim eu começo a pensar, cara, tem uma inteligência aqui nessa escrita. E assim eu começo a escrever. Só que o jeito que eu vou escrever, só eu vou escrever daquele jeito. Você concorda? E a criatividade está na autenticidade também? Não necessariamente, porque o ser autêntico é ser genuíno. Existem pessoas que são muito genuínas, mas não são criativas, porque criar é dar vazão. Nem sempre elas são criadoras, né? Não necessariamente, porque a autenticidade, o ser genuíno tem essa peculiaridade. Mas às vezes a pessoa não cria, né? Ela não está disposta a criar. Então, é assim, qual é a personal organizer no Brasil que inventa objetos úteis? Aí isso é ser criativo. Aí, qual é a que inventa objetos úteis para homens que moram sozinhos? A personal organizer que... Então, isso tem a ver com criatividade, que vai pensar nesse ambiente de inclusão. Aí ela desenvolve uma marca, dessa marca tem textos com uma linguagem diferente. Isso é ser criativo. Isso é ser criativo. Normalmente, no mercado de organização, para você entender, funciona da seguinte forma. A empresa, talvez a personal organizer leva a ideia para a empresa e a empresa pega uma personal organizer e faz essa colaboração, o famoso collab, igual a Priscila Saboia fez com a Plazútil, que criaram a linha Encaixe. São vários organizadores que encaixados dá mais de 5.000 formas de encaixar. E eu conversei recentemente com uma empresa, olha que legal, eu conversei recentemente com uma empresa que eu quero desenvolver um organizador
para pessoas que usam barbas. O que é isso? É um suporte onde eu posso colocar o meu pente, a minha tesoura, mas ele esteja integrado com o meu creme, com o meu shampoo, com o meu perfume, que seja colocado numa prateleira, assim, um organizador de acrílico para quem tem barba. Eu acredito que a empresa que topar fazer isso comigo vai se destacar no mercado, porque talvez seja a primeira empresa a atingir esse mercado masculino de organização em relação a um produto de barba. Então, Sim. isso é inovador, entre aspas, isso é criativo e ganha mercado. Isso é criativo. É criativo, Isso é criativo. E ganha mercado. Então, se tiver alguma empresa ouvindo a gente aí, entre em contato com a gente para fazer esse produto. Isso é ser criativo, de fato. Não é? De fato, exatamente. E aí a maneira como se comunica é que vai ser o diferencial. Né? Diogo, ó, tá chegando na reta termina final. Em gogó. Hã? No fundo, tudo é gogó. É. Tudo é na palavra que se ganha, né? Na lábia, como diz, né? Ganha na lábia, né? Monta um bom projeto, não tenha vergonha. Ó, não tenha vergonha de se comunicar, né? Porque o não você já pode ter, então não tenha vergonha de se comunicar. Tenha a sua autenticidade, o seu jeitinho de se comunicar. Sorria bastante, que eu acho que o sorriso abre portas. Eu tenho isso para mim, que sorriso abre portas, assim. Quando você é mais simpático, você chama pelo nome. Tem um ponto aí, ó. Vai conversar com alguém, chama pelo nome. Chama pelo nome, a pessoa vai se sentir mais, né, mais próxima de você. Então, tudo isso na comunicação acho que funciona pra caramba. Sim. Diogo, infelizmente, a gente está chegando ao fim. Eu queria que você, além de convidar as pessoas para a sua palestra lá na Imersão Ampop, que a gente vai estar lá junto com o Evaristo, junto com a Carla Piccoli, junto com as meninas do mercado de organização aí, os maiores do mercado de organização estarão lá, né, prestigiando esse evento. Eu queria que você deixasse aí o recado final para essas meninas. O que você deixa de recado final para essas meninas aí? Eu quero, antes de tudo, né, agradecer a esse convite maravilhoso a todos vocês, agradecer o convite a todos vocês. A Ampop, em especial, Legal. É uma palestra que vai ser desenvolvida, então, com esse foco bastante específico aqui, logo depois da live. Então, além de toda essa experiência que eu tenho por esses diversos veículos de comunicação, todo esse tempo já na escrita, na apresentação, estendo aqui, então, esse meu convite especial. Estejam lá, dias 17 e 18 de maio, aqui no Promagno, em São Paulo. Vai ser um evento único, realmente. Show demais. Deixa eu só desativar os comentários aqui para as meninas tirarem um print. Elas gostam de tirar um print, claro. escrever aqui e postar nas redes sociais. Vai lá, meninas. Valeu, elas vão tirar o print. Meninas, como eu falei, eu não estou conseguindo ver aqui os comentários, mas, ó, boa noite, muito obrigado. Diogo, muito obrigado. A gente se vê lá na Imersão Ampop. Quero te dar um abraço, quero te ver pessoalmente, te dar os parabéns pelo profissional que você é, parabéns mesmo. A gente se vê lá pessoalmente, beleza? Um abraço. Um abraço. Meninas, muito obrigado. Parabéns aí todas que assistiram a live. Clique no aviãozinho depois, envie essa live para as outras pessoas, certo? Coloquem em prática essa comunicação que vocês viram aqui. Tudo que vocês ouviram, tem muita coisa legal nessa live. Se você chegou até aqui, você sabe que tem muita coisa legal nessa live. Coloque em prática, começa a escrever o que você viu aqui. Vai lá e pergunta para o Diogo como é que vocês tiram a dúvida. Pergunta para o Diogo como você tira a dúvida aí com ele. Ele vai responder para vocês aí, beleza? Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Valeu. Muito obrigado.